Nós vamos tratar agora de um tema muito relevante que pode te ajudar e te proteger quando você estiver realmente sofrendo muitos abusos, né? Muitos crimes de abuso de autoridade por parte de algum agente penitenciário. Então, eu quero que você preste muita atenção nesse conteúdo. Antes de assistir o conteúdo do abuso de autoridade, é importante você assistir o que eu gravei sobre quem são os agentes públicos e as suas obrigações, para você entender qual que é a função, né, de um policial penal, do agente penitenciário, quando ele estiver violando, aí você vem assistir esse conteúdo aqui, porque esse conteúdo agora vai falar sobre o crime de abuso de autoridade. Eu vou te dar aqui os princípios básicos para você saber como pode lidar quando você estiver sofrendo um abuso de alguma autoridade, tá bom? Então assista primeiro, se você ainda não assistiu, sobre essa questão do agente público, depois você vem aqui e assiste esse sobre o abuso de autoridade. Eu preparei um mapa mental para deixar isso bem mastigado para você, tá joia? Vamos para nossa tela e analisar. Recentemente saiu uma lei, essa lei é 13.869/2019, então ela é uma lei de 2019 que trata sobre o abuso de autoridade. Aqui no nosso esquema do mapa mental que eu fiz para você, isso aqui é para você ter mais clareza. Esse mapa mental tá incluso aqui como material de apoio do nosso treinamento, você pode ter acesso a ele. Mas olha as disposições: crimes próprios praticados por agentes públicos. Um agente penitenciário, ele é um agente público, como eu já expliquei, né? Então tem aqui, ó, para você ver, quando ele comete um crime, quando há um dolo específico, o dolo, gente, é quando ele tem intenção de praticar o crime. Existe a modalidade de dolo e culpa. O dolo é quando ele tem intenção de fazer, tá? Olha lá, dolo específico, o crime apenas estará configurado quando o agente, além de praticar a conduta, tiver a intenção específica, a intenção de prejudicar outra pessoa ou beneficiar a si mesmo ou até mesmo terceiro, ainda que por capricho, olha aqui, ó, por capricho ou satisfação pessoal. Eu quero que você preste muita atenção nessa barra que está passando aqui para você ao lado, ó. Tem uma barrinha aqui do dolo específico dentro do nosso mapa mental. E olha como é importante você compreender isso, porque vai estar falando aqui de mero capricho ou satisfação pessoal. Vamos supor que você esteja vivendo uma situação no dia da visita e esse agente penitenciário, ele realmente comece a criar dificuldades para você, ele comece a abusar do poder dele. Ele está incorrendo, ou seja, ele está cometendo um crime, porque se ele não tiver uma justificativa dentro das leis da própria unidade prisionais, que são as regras administrativas da unidade, e se ele não provar que aquilo que ele está dizendo para te prejudicar tiver amparado dentro dessa legalidade, ele está cometendo um crime. E você pode falar isso para ele, falar assim, olha, você está incorrendo, está cometendo um crime de abuso de autoridade e eu vou entrar com uma representação contra você. Na hora ele vai dar um pulo para trás, na hora ele vai ver que você é uma pessoa instruída, uma pessoa que sabe o que está falando. Mas vamos continuar analisando aqui no nosso mapa mental. Eu quero te passar bastante ferramenta aqui nesse módulo para você realmente se proteger desses abusos. Aqui do nosso lado, você vai ver nessa coluna verde dos sujeitos do crime, né, que é o artigo 2º, que são pessoas específicas, são os agentes públicos. Então, aqui no nosso exemplo, é a questão realmente do agente penitenciário. Tem uma questão muito importante aqui na coluna de baixo azul, lá está até escrito, importante, não configura abuso de autoridade quando houver divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Porque há uma diferença quando ele comete o crime de abuso de autoridade ou quando às vezes é só uma divergência por conta de um entendimento de uma lei, tá? Então fique muito atento, muito atenta a isso. E aqui abaixo, ó, você pode ver que tem um rol exemplificativo, que é como se fosse uma lista de quem são esses agentes. Você pode ver que tem ali, ó, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais, servidores públicos e militares. Então aqui embaixo, depois você pode ler com calma no nosso mapa mental, você vai ver que ali tem quem se enquadra ou não se enquadra nesse sujeito, tá joia? Então o que você pode fazer? Tem aqui a ação penal, né? A ação penal, eu não vou entrar muito na questão técnica, que eu sei que talvez você não tenha domínio
jurídico para eu exemplificar. Eu quero só dizer para você que você pode entrar com uma queixa-crime, você pode entrar com uma representação contra esse funcionário público, tem um prazo de 6 meses, lembrando que você tem que ter prova para você mover essa ação, entendeu? Eu recomendo que se você puder colocar um advogado para te orientar, é melhor. Então, se foi configurado ali o abuso de autoridade, você já tem que tomar essas medidas cabíveis, tá joia? Vou dando uma passada rápida aqui, ó, para você ver que o mapa mental está bem completinho, ó. Aqui fala também dos crimes praticados por autoridades judicial, depois você dá uma lida nisso aqui com calma, tá bom? Olha lá, dá uma olhadinha aqui, ó, outros crimes e as penas. Então esse material aqui é muito importante para você dar uma lida, deixei bem mastigadinho como mapa mental, para você ler e saber dos seus direitos e o que você pode fazer quando estiver deparando-se sobre um abuso de autoridade. É bom você saber que existe uma lei que te protege, né? Tem uma parte aqui que é legal, ó. Você pode ver que é uma coisa séria, dá até cadeia lá. Crimes praticados por agentes públicos que deixar de se identificar ou se identificar falsamente no momento da prisão. Então, se a pessoa não falar a sua identidade, ela pode incorrer no crime. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, tem aqui dentro do nosso mapa mental, se você analisar ele aqui, ó, você vai ver que tem vários exemplos e se você ler com calma, com tranquilidade, você vai ver como você tem uma blindagem contra esses abusadores do direito. Então assim, pessoal, tem bastante coisa nesse material, tá? É importante você ler esse material. Se você tiver alguma dúvida específica sobre isso, depois eu posso gravar aqui um vídeo tirando a sua dúvida, tá bom? Mas eu queria que você pelo menos soubesse que existe uma lei de abuso de autoridade, que isso aqui pode te proteger contra violações que, de repente, alguns agentes penitenciários podem fazer com você. O que eu quero passar para você com isso é que você realmente não precisa ter tanto medo do agente penitenciário. Sempre com educação, com inteligência, você vai quebrar muito mais as pernas dele do que você agir com raiva, gritando, xingando. Use a sua inteligência. Existe até um provérbio que é bonito na Bíblia que fala: a resposta branda apaga o furor. Ou seja, quando você responde com tranquilidade, com inteligência, você destrói aquele que quer realmente te destruir, porque às vezes ele vai usar a ofensa para tentar desestabilizar você, e você neutraliza aquilo com a sua inteligência emocional e fala: fica tranquilo, eu vou entrar em contato com o meu advogado, porque você está cometendo um crime de abuso de autoridade. Começa a falar nessa mesma linguagem, entendeu? Não fica entrando numa briga sem as armas corretas. O que eles mais têm medo é de perder esse trampo, perder esse salário. Então, se você for uma pessoa calma, tranquila e souber usar as armas corretas, Arquimedes, mas se eu fizer isso, ele pode me prejudicar, ele pode não deixar eu entrar, por exemplo, visitar meu filho. Se ele fizer isso, novamente ele está cometendo um abuso e cometendo um crime, abuso de autoridade. Por que ele vai estar querendo violar um direito que é seu? Então, ele não tem esse poder. O agente penitenciário não tem esse poder. O diretor da unidade não tem esse poder se você tiver de forma correta, tá? Se você não tiver realmente cometido algum erro, alguma coisa que quebrou realmente as normas administrativas da unidade prisional, pode ficar tranquilo porque você está com a sua razão. Você tem que ter coragem. Quando você tiver o seu direito, quando você tiver realmente com a razão, os dois pés firmes no chão, vá, busque os seus direitos, converse com educação, com alto nível, que com certeza as pessoas vão te respeitar ainda mais. Leia esse material com calma, entendeu? Faça realmente as suas revisões aqui, que eu quero realmente o melhor para você, tá joia? Vai estar o mapa mental aqui disponível no material de apoio, que você possa estudá-lo e entendê-lo e compreendê-lo, porque está bem feitinho, bem mastigadinho, você com certeza vai ter uma compreensão legal. Muito obrigado pela sua atenção. Até nosso próximo encontro.